não dá pra acreditar no que tá acontecendo. O capítulo que lançou de Oshinoko foi focado lá no Aqua, na Ruby, passando o tempo juntos, e foi até um capítulo bem tranquilo no geral, onde nada de extraordinário aconteceu. Só que o capítulo 158 trouxe a morte da Ruby, cara. E pior, ninguém esperava por isso, sendo da mesma forma que a Ai, cara. Então se prepara que hoje a gente vai dar aquela aprofundada em Oshinoko nos capítulos recentes, que assim, mano, eu tô de pirar o cabeção. Basicamente a Ruby só vai depender do Aqua pra conseguir salvar ela dessa vez, e olha que ele nem tava junto com ela, né? Então o bagulho ficou doido, irmão. Vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Beiras e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E olha só, família, não liga muito pra voz não, tô um pouco resfriado, né? Mas isso não vai atrapalhar em nada. Voltando um pouquinho na história pra gente poder relembrar tudo o que aconteceu, lá no capítulo 157 ele começa com Bikomachi na turnê, viajando por todo o Japão. E a última apresentação foi em Osaka, lá nos dias 7 e 8 de dezembro, o que significa que a história avançou depois pra dezembro, depois de 3 semanas consecutivas de concertos e shows pra lá e pra cá. A Ruby naturalmente estava muito cansada por conta disso. Ela caiu exausta assim que chegava em casa. Enquanto isso, eles estavam lendo alguma coisa ali, né, o Aqua, e a Ruby esclareceu ali o cansaço, a exaustão de fazer os shows, ainda mais com as aparições da TV local, além de não ter tempo suficiente para poder comprar lembranças dos lugares onde ela passou. Ela tem sido acompanhada de perto pelo Ichigo e também pela Miyako, né, que inclusive já apareceram do lado da Ruby. O Aqua até comentou que era bom priorizar a segurança da Ruby acima de tudo, mesmo que não seja o ideal para ela, tá? E em breve eles precisariam começar a promover o filme participando de muitos programas de televisão, o que parecia ser demais até para Ruby, né? Nesse momento o Aqua interrompeu ela, perguntando se ela estava livre para descansar hoje, e a Ruby respondeu que sim e perguntou de volta pro Aqua, tipo, tu também tá livre? E aí ele confirmou que ele tinha o dia livre. Então a Ruby decidiu que eles passariam o resto do dia relaxando em casa os dois juntos. Nessa hora o Aqua perguntou se tava tudo bem, já que era muito raro a Ruby ter um dia de folga assim. Só que ela insistiu que na verdade ela não queria sair, ela queria relaxar em casa. Todo mundo precisa desse dia, né? Quando a Ruby retornou lá do banho, aí o Aqua secou o cabelo dela e ela se deitou no chão do lado do Aqua usando o travesseiro para descansar a cabeça. O Aqua então perguntou a Ruby se ser uma idol era divertido. E ela respondeu que sim, era divertido mesmo que não seja algo fácil, mas ela estava vivendo a vida que ela sempre quis viver, a vida divertida desde a época da Sarina. E aí ela começou a refletir sobre como naquele tempo que ela estava lá no hospital, né, como Serena, ela não podia imaginar que chegaria a esse ponto da vida. Ela então relembrou a formação dos membros da Bikomachi, os treinos, todas as experiências com o YouTube, o campo de treinamento, especialmente as apresentações ao vivo. Tudo que ela fez nesse passado tempo, isso fez com que ela se sentisse finalmente vivendo o sonho dela. E agora é que a jogada começa a virar, né? Porque a Ruby, ela também mencionou a jornada do Aqua como ator, todos os trabalhos nos dramas da televisão, aparições em reality shows de namoro, programas de várias variedades diferentes. E assim, o Aqua participou até mesmo de um filme. E a Ruby estava certa de que tudo foi muito divertido para ele, não importa o que acontecesse. O Aqua concordou com a Ruby, apesar de agora ele tá querendo ir seguindo um outro rumo, tá? E ela comentou que se as coisas continuassem assim, o dia em que ela se apresentaria em Tóquio não estaria muito distante de se chegar. Até lá, a Ruby não planejava parar, porque tem estado ocupada ali, sempre se divertindo, mas até mesmo um dia comum é maravilhoso enquanto o Aqua tá junto com ela. Isso aí a gente já sabe também. Essas palavras até fizeram o Aqua sorrir, e aí ele fechou o livro de medicina que ele estava lendo, sugerindo que eles fizessem um jantar. O Aqua mencionou, pô, como a Miyako sempre faz, né, ela é sempre responsável por cozinhar as coisas e tal, sugere que eles mudem essas coisas e surpreendam ela. Então a Ruby acha essa ideia ótima e eles vão ali, os dois se montam, né, vão para fazer as compras e cozinhar depois disso. Quando eles provam a comida que eles cozinharam, a reação da Ruby era tipo assim, de uma expressão de surpresa, o que indicou que ficou muito bom. E depois que a Ruby finalmente acabou com isso tudo junto com o Aqua, eles foram descansar. E aí nós temos uma cena muito fofa, né, do Aqua e da Ruby dormindo juntos. Quando a Miyako chega, ela volta pra casa, ela sente o cheiro de comida e até comenta sobre o quanto é bom ver o relacionamento do Aqua e da Ruby, os dois se dando muito bem agora, né, apesar de tudo que eles já passaram. O capítulo então termina com outro painel do Aqua e da Ruby lá descansando pacificamente. E finalmente nós tivemos a revelação de fato do título de tipo, um dia comum, um dia maravilhoso pra eles. E logo depois seria quebrado por um capítulo que ia vir pra explodir tudo, tá ligado? Lógico, essa parte da história faz referência a todas as palavras da Ruby durante o capítulo, resumindo perfeitamente os acontecimentos, com os dois só relaxando juntos, pelo menos os dois
dois podem finalmente descansar agora e resolver as coisas com o seu pai, que era o Hikaru, né? E a Ruby, cara, ela tava vivendo o sonho que ela tinha desde que ela era Sarina, ou pelo menos era isso aí que eles achavam. O capítulo 158 veio, muita coisa aconteceu nesse capítulo, até mesmo a garota Corvo mais uma vez fez uma aparição ali breve, tá ligado? Que trouxe alguns enigmas pra gente resolver. Mas a gente vai começar falando sobre o capítulo insano agora. O capítulo ele começou no concerto da Bicomate com a Ruby já no palco. E aí o narrador começou a afirmar que ela herdou os olhos genéticos e ainda carregava um grande trauma também da sua mãe. De acordo com alguns relatos, isso seria confirmado no filme de 15 anos lá. E os seus olhos também estavam cheios de um brilho puro, visível através daquela estrela branca que estava ativa mais uma vez. Então nós vemos alguém chamando o nome da Ruby, admitindo que ela finalmente se tornou uma idol que superou a Ai. E quem diz isso? Ninguém menos do que Nino. No próprio concerto, finalmente ela aceitou o fato de que a Ruby superou a Ai como idol, tá ligado? É uma abertura insana logo de cara, com a narração exaltando ainda a Ruby e o conflito com a Nino por causa do Hikaru no final das contas, né? De fato, a Ai se tornou a melhor idol no lugar da Nino. Depois disso, a gente corta pros bastidores, onde a Menchou foi parabenizada ali pela Moni, que apareceu, surpreendeu ela que tava lá. A Moni disse que sentia muito bem ali, né? Pelo Bicomate estar conseguindo fazer isso tudo. E ela foi até Miyazaki pra ver isso. Então nós vemos a Ruby vendo as duas conversando antes de se virar pra Akane, que também estava ali. A Ruby até começou a perguntar por que ela veio a essa apresentação em Miyazaki, em vez de vir na apresentação em Tóquio, que aconteceria em breve, que seria muito mais fácil para ela. Aparentemente ela tinha alguma coisa para fazer em Miyazaki, o que era interessante, porque Miyazaki era o lugar onde Goro e a Sarina morreram no final das contas. Talvez alguma investigação tivesse em andamento por ali. E ela também mencionou que ela poderia não conseguir chegar à apresentação em Tóquio, porque teria algumas outras coisas para fazer. E isso aconteceria também no dia do Natal, né? Um dia especial. Até a Ruby pensou, tipo, será que ela tá com um novo namorado? Então ela resolveu perguntar, o que a Akane negou rapidinho. E a Ruby sugeriu então chamar a Kana, acreditando que a Akane e a Kana estavam agora mais próximas como amigas, parecendo que elas podiam estar passando mais tempo juntas e tal, mais do que a gente imaginava. Só que a Akane, ela não queria ver a Kana agora. Acontece que ela ainda estava insatisfeita, né, com o fato da Kana ser uma idol, algo que a Ruby reconhece, mas ainda acha que a Kana é fofa, tal, sendo uma atriz também e tudo mais. E é engraçado porque a Akane conseguia ficar ali durante todo o concerto se forçando a imaginar a Kana desempenhando um papel de uma idol, tá ligado? E a Akane vê as coisas de uma forma um pouco diferente. Mas ela sabe que essa é a última turnê da Kana, então começaria a pensar consigo mesmo sobre o quão deslumbrante a Kana ainda pode ser. Mesmo que a Ruby seja a segunda no mundo da atuação, a Kana pode brilhar como sol nesse final, né? Só que, cara, no mundo das idols tem uma garota que é muito diferente quando sobe no palco, tem um brilho absoluto como idol. A Ruby, pra Akane, tá mais do que claro que a Kana não é páreo pra Ruby dentro, em cima do palco ali. E ela acredita que a Kana também tá ciente disso, o que tá correto. Porque nós vimos algumas dessas inseguranças surgirem durante o arco do escândalo. Só que ainda tem muitas pessoas apoiando a Kana para poder competir contra o talento da Ruby. Existem muitas questões em aberto, tanto quanto o número de fãs que a Kana tem também, o que é uma coisa muito boa, tá? Mas por esse motivo, esses mesmos fãs podem achar a Ruby um pouco desagradável, tentar destruir esse brilho dela, né? Cabe a ela também ter um trabalho de não ser atrapalhada por isso. A mente é uma das principais coisas que uma pessoa famosa nesse patamar teria que ter, né? Então a Ruby trouxe a Akane de volta à realidade, falando sobre como ser uma idol é um trabalho estranho, diferente. Não importa o que façam, eles não podem ser idols para sempre. A juventude é brutalmente limitada, né? Como uma flor que floresce só uma vez. Então, essa foi uma frase impactante da Ruby no final das contas. Eles não podem se tornar uma joia que brilha para sempre. Infelizmente, a única maneira de fazer isso, aos olhos dela, é se tornar parte da memória de alguém depois da morte. Como aconteceu com a Ai, né? O que é bem sombrio se a gente for parar pra pensar. E a Ruby começou a falar outra coisa, só que a cena cortou direto pra Nino no telefone falando com o Hikaru. Ela começou a questionar que ele ainda estava falando agora e parecia que estava sugerindo que eles se entregassem pra polícia, o que poderia resultar no perdão no final das contas, talvez diminuição de pena e tal. Pelo tom, o Hikaru ele tava ali realmente tentando consertar as coisas. Só que eu meio que previa que ele se entregaria naquele momento. Especialmente quando ele falou que faria o que pudesse pela Ai. Isso faz sentido já pro personagem dele, já que ele é tão quebrado agora. Mas é uma pena que ele não consiga fazer muito mais do que isso.
Agora, é claro que a Nino não estava tentando jogar nenhum jogo, não tem um retorno para eles dois. Então a gente tem uma outra revelação interessante aqui. A Nino confirma que eles dois são responsáveis pela morte do Hosuke. E ela tá prestes a falar outra coisa, mas começa a se afastar, culpando a Ai por continuar sendo o melhor idol para sempre do que ela, né? Não pode ter outra idol maior do que ela no final das contas. E aí nós vemos ela olhando para um pôster da Bikomachi com a Ruby em destaque ali, que a Nino afirmou sobre alguns fãs desprezarem e até mesmo perseguirem o idol. Parecia estar se confirmando agora. Parece que a Nino estava perdendo o controle de si. O Hikaru ele foi exposto. A Nino provavelmente estava numa espiral de desespero, cara, desde que o Hosuke morreu, sem receber nenhuma ajuda mental. Então ela começou a colapsar, cara. Então a gente recebe uma reflexão da garota corpo sobre o que os humanos se tornaram criaturas com sentimentos como amor, entendeu? Ela lista uma série de sentimentos ali, como arrependimento, raiva, ódio, que a gente vê serem direcionados ao Aqua, por exemplo, combinando perfeitamente com os sentimentos que o Aqua carregou durante todos esses anos. E depois nós temos inveja, ciúme, obsessão, que são os sentimentos que a Nino deve ter carregado durante todo esse tempo. E nós vimos também um vislumbre disso, que já finalmente revelando o desejo específico, a decepção e o desespero, o sentimento que o Hikaru provavelmente teve pela Ai. E é claro, era uma forma de amor que ele tinha. Então assim, mesmo por amor, os humanos estão dispostos a sacrificar as suas vidas. Mas a gente depois corta para uma nova cena, dessa vez para 25 de dezembro, o dia do Natal, um ótimo dia para presentes e também o último dia da turnê do Bikomachi. Um céu limpo, bonito, poderia ser visto. A Ruby estava lá no quarto dela, quando ela estava olhando um pouquinho pela janela, a luz brilhante, pô, tava tudo o clima perfeito. Então o narrador, ou talvez a própria Ruby, afirmou que as estrelas com certeza ficariam lindas essa noite. Então a Ruby ouve algumas batidas na porta e vai lá para atender, como se ninguém quisesse nada. Só que quando ela abre a porta, a gente vê a cena específica, uma figura parada ali, lembrando literalmente a forma como aconteceu há muito tempo no passado, com uma faca na mão. O capítulo termina especificamente com essa pessoa esfaqueando a Ruby da mesma forma que a Ai foi esfaqueada. Que final insano e que presente de Natal pra Ruby, né? Vindo da Nino. Isso é o que a gente acha, tá? A história se repetiu por algum motivo. Literalmente ninguém tava nas proximidades. Sem segurança, sem o Aqua, sem Miyako, sem o Ichigo, sem ninguém, tá ligado? De alguma forma, o único momento em que a Ruby tava sozinha aconteceu isso. Como se ela soubesse que a Ai morreu da mesma forma e fosse lá e matasse a Ruby assim. Porque se você se lembra, só estavam a Ruby e o Aqua quando a Ai foi esfaqueada pela primeira vez. Não tinha ninguém. Claro que essa porta nem tem uma corrente de segurança ou, sei lá, uma tranca, é uma loucura. E, sinceramente, eu tô bastante confiante de que era a Nino que tava ali pra matar ela, principalmente por causa da silhueta do cabelo. E, cara, ela abriu totalmente a porta, porque é Natal. Ela pensou, tipo assim, pô, minha tia veio aqui pra dar um presente pra mim, me dar um oi, sei lá. Só que agora isso nem importa, a menos que alguém venha imediatamente pra salvar a Ruby. Ela tá morta, irmão. Acabou. Eu realmente acho que o Aqua, ele pode salvar ela. Literalmente, no último capítulo, como a gente comentou no início desse vídeo, a gente viu o Aqua lendo o livro de medicina da Universidade de Tóquio. A gente sabe que, assim, ele não conseguiu salvar a Ai pelo fato dele não ser um médico completo torácico, entendeu? Um cardiotorácico ali. Ele era médico de outra coisa, então agora ele já estava estudando para se tornar alguém melhor nesse tipo de especialidade, que era o que ele queria. Talvez agora o Aqua possa salvar a Ruby, diferente da última vez quando ele não conseguiu salvar a Ai e ela sangrou até a morte. Mas, novamente, cara, o Aqua, ele tem que aparecer rápido e se concentrar em salvar a vida da Ruby. Porque se ele chegar e focar na Nino, então a Ruby vai seguir na direção das estrelas. E o narrador sempre falou disso antes. Na verdade, isso até pode ser realmente o que significa, né? Em direção às estrelas e sonhos. Significa pro último arco final que ela vai morrer. O último capítulo realmente terminou com o Aqua e a Ruby sonhando juntos. Parece que foi aquele prelúdio, né? Tipo assim, pô, vamos botar eles juntos, aquele último suspiro, o último momento deles se dando bem. E agora, nesse capítulo, a Ruby também sendo esfaqueada no final das contas. É uma loucura de se ver acontecendo. Se a Ruby morrer, cara, com certeza vai ser um choque pra muita gente. Mas ainda assim, dá pra ter uma certa confiança de que ela pode sobreviver de alguma forma. Agora, o que vai acontecer com Nino e Hikaru no final das contas? A Nino também vai fugir daqui? Ou sei lá, alguém vai conseguir impedir ela de escapar? Seria loucura se o Hikaru aparecesse nesse final e a gente encerrasse esse enredo todo agora. Cara, se ele parasse a Nino, tá ligado? Ele ia pra cadeia junto com ela e o Aqua salvaria a Ruby. Beleza, aí dá pra gente pensar nisso, até ele chegar aos paramédicos e tudo mais. Então a Ruby faria a apresentação em Tóquio com aquela cicatriz da facada visível, mas ainda assim acenderia ao estrelato, né, que era o que ela tá querendo. Agora, se a Ruby morrer, cara, o Aqua, ele vai matar a Nino, sem problema nenhum.
E, assim, não tem como a gente ver ele manter essa atitude de perdão depois de tudo que aconteceu. Tudo isso por causa da Ruby se tornando uma pessoa estrelada e morrendo no final das contas. De qualquer maneira, é até bem interessante a gente ver como é que isso vai seguir. Claro, parece que ainda tem uma outra pausa, né, da história por algum tempo. Então, assim, a gente precisa saber esperar para ver o que vai rolar. Quero saber a sua opinião também. Quero que você deixe aí nos comentários o que você acha. Você acha que a Ruby vai ser salva ou, de fato, ela vai morrer pra gente dar um fim nos arcos da história de Oshinoko? Comenta aí pra caraca e não esquece de se inscrever e ativar o sininho pra gente acompanhar muito mais coisas junto dos animes aqui, beleza? Tamo junto sempre, beijo no coração e eu te vejo no próximo vídeo, hein? Até mais. Valeu!